Graça e paz, povo de Deus, bom dia. Deus seja louvado na tua vida, na tua casa, nesse levantar do qual Ele já permitiu sobre a tua vida. Que você possa reconhecer a mão de Deus a partir do momento que você se dá conta que está de pé em mais um amanhecer. Isso é valioso, isso é poderoso, isso vai te ajudar no decorrer do teu dia, quando você reconhece quem te acordou. Aí você vai passar a enxergar a mão de Deus na tua vida, em todos os detalhes, seja nas partes grandes, pequenas, médias, seja qual for o momento, você vai ver que a mão de Deus está sempre estendida sobre nós. E quando acordamos de qualquer jeito e saímos de qualquer jeito, não vai ter como você falar que não aconteceu isso por causa disso, sendo que Deus está no mesmo lugar que Ele está no trono e Ele está no controle de todas as coisas, mas acontece que a gente às vezes não vê. E quando você não enxerga a mão de Deus na tua vida, não tem como você falar nada da parte de Deus que não for por causa de Deus, mas sim por causa de nós mesmos. Temos que ter a convicção da nossa fé em Cristo Jesus e buscar a dependência da parte de Deus. A partir do momento que eu acordo, eu creio que Ele está no controle, só de eu ter acordado, isso é misericórdia, se renovando a cada manhã. Mas a partir do momento que eu acordo, me coloco em posição, presto culto ao Senhor Jesus, só dele ter me acordado, sem pedir nada, sabe, sem querer nada, apenas só em gratidão, agradecimento, só de estar ali, mais um dia divino, mais um dia de vida vivo, e na presença de Cristo com a oportunidade de agradecer Ele, eu só agradeço em oração, e depois eu solto o controle de toda a situação e coloco na mão dele e peço para ele conduzir os meus passos em mais um dia. Que seja assim na tua vida, que seja essa a tua oração, agradecendo em oração, reconhecendo quem Deus é, a fidelidade do qual Ele não falha, Ele é perfeito no que faz, assim como um dia faz menção do outro. Quando você acorda, você tem que ter a convicção e a fé de que Ele vai cuidar do teu dia, porque Ele permitiu você acordar. Mas desde que você solte o controle, solte a direção e coloque na mão de Deus e peça para Ele conduzir os teus passos. A palavra do Senhor diz que quando Jesus estava no barco com os discípulos, veio tempestade, veio vento forte, o barco quase quebrou e quase todo mundo afundou, foi naufragado, todo mundo quase foi virado com o barco, mediante a força do vento, a água agitada, mas Jesus estava no barco, e a palavra fala que depois dessa tempestade, Jesus acalmou tudo, parou o vento, parou o mar, eles ficaram ali impressionados, quem é esse que até o vento ele obedece, até o mar ele acalma, e depois da tempestade veio a bonança, e eles chegaram do outro lado, onde tinha que chegar. Você convocando Jesus, convidando Jesus para o teu barco, a partir do momento que a sua embarcação começa, a partir do momento que você acorda, você chamando Ele para caminhar contigo, seja qual for o tipo de situação, seja qual for o que tiver que passar, ou for passar, ou estiver passando, vai ser passável. Com Cristo o fardo é mais leve. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Em mim vocês encontrarão descanso para tuas almas. Mateus 11, 28, Jesus sempre nos convida para ter a paz em espírito, para ter a paz que excede todo entendimento, a paz do qual o mundo não dá, a paz do qual às vezes você comenta algo com qualquer tipo de pessoas aqui que não estão no mesmo sentido que Cristo quer que esteja, não vai ter uma resposta, não vai ter uma solução para o teu problema, não vai ter uma direção para o teu caminhar. São pessoas que às vezes só estão curiosas para saber o que está se passando, mas não estão orando pela tua vida, não estão jejuando pela tua vida, não estão te convidando para te aproximar de Jesus. Procure estar sempre de quem está próximo de Jesus, para que você possa enxergar o que Deus quer fazer na tua vida e você viva o propósito. Amém? Deus abençoe, que seja uma semana abençoada, uma segunda-feira cheia da direção de Deus na tua vida, mediante a tua busca, mediante o teu permitir. Deus só entra onde Ele é convidado, então convida o Senhor para a tua vida, para Ele fazer morada. Não seja só no desespero, não seja só no 0800, não seja só nos momentos que você está lá, meu Deus, meu... Ele atende, Ele é fiel, Ele vai estar sempre com a mão estendida, mas aprenda a conhecer Deus em todos os momentos, do levantar até o deitar, para você saber quem Ele é, para que quando Ele vier, você esteja alicerçado nele. A palavra fala que a segunda vinda do Senhor vai ser para buscar os que esperam nele. Então esteja sempre se esforçando para estar em Cristo, seja qual for o problema, seja qual for a situação, não deixa isso parar a tua comunhão com Jesus. Amém? Glórias a Deus, irmãos. Eu estou aqui meditando numa passagem que está ardendo no meu coração desde ontem, do qual tive a oportunidade de estar ali ministrando na igreja onde a gente congrega, ali entre os obreiros mesmo, e é uma mensagem de encorajamento, né? E o Senhor me deu um tema para essa mensagem, né? E a palavra do Senhor vai dizer lá em Êxodo
no capítulo 14, vou ler com vocês do versículo 10 até o 14. Êxodo 14, do 10 até o 14. Mas antes disso eu quero colocar a palavra aqui que o Senhor colocou no meu coração como um tema sobre a nossa caminhada, sobre os nossos afazeres, o nosso dia a dia. Sabemos que não é fácil, né, a gente suportar algumas coisas, né, permanecer contra alguns levantes, contra algumas coisas que às vezes você nem fez, mas estão te acusando, coisas que você às vezes nem estava, mas falaram que você está. Ou seja, o inimigo é o tempo todo treinado para tirar você da bênção. Sabe, o diabo o tempo todo está tentando tirar os que estão em Cristo para voltar para o colo do mundo. Ou seja, quanto mais você se aproxima de Jesus, mais vão ser as provações, mas Deus nos dá um conforto de que tudo isso Ele estará com nós, a peleja é dele. Amém? Então descansa no Senhor. Se você está em Cristo, está vivendo uma vida de fidelidade, está buscando ao Senhor, está guardando a palavra, está obedecendo, tudo que está acontecendo é da parte de Deus, Ele está permitindo para você ser moldado. Então continue perseverando na fé. Amém? Glórias a Deus. A palavra de Deus nos encoraja e a tua presença nos faz atravessar qualquer tipo de problema. A palavra de Deus nos encoraja. Josué, seja forte e corajoso. E a tua presença nos faz atravessar qualquer tipo de problema. Aleluia. E essa palavra fala disso quando Deus estava prestes através de Moisés, a atravessar aquele povo com o Mar Vermelho. Mas um pouquinho antes, Faraó desistiu de ter libertado eles e mandou o exército voltar a persegui-lo. E os filhos de Israel, do qual estava sendo conduzido pelo profeta Moisés, olharam de longe, viram aquele exército enorme vindo e ficaram com medo. Eles temeram, ficaram com medo. E Moisés falou: não temas, que o Senhor vai fazer grandes coisas hoje. Apenas se aquietem e acalmem, que vocês nunca mais verão os egípcios. Eu quero ler com vocês no versículo 10. E chegaram o Faraó, os filhos de Israel, levantaram seus olhos, e eis que os egípcios viam atrás dele perseguição. E temeram muito, tiveram medo. Muitas perseguições, muitas coisas que às vezes a gente não está preparada para enfrentar, às vezes a gente passa a ficar com medo, preocupado. Isso não é anormal, isso é normal, mas desde que isso não tome parte na nossa vida, desde que isso bata e caia e saia de retirada, porque maior é Deus. Deus sempre vai dar direção para tudo que vier sobre nós, Ele sempre nos dá um escape. Aquele povo ficou com medo porque viu a quantidade, né, do povo de Faraó, do exército de Faraó vindo contra eles, né? E naquele momento eles não viram que a mão de Deus estava sobre ele. Deus já tinha livrado eles da mão de Faraó, das pragas que foi ali, as 10 pragas que foram ali através da dureza de coração do Faraó, que o próprio Deus permitiu o coração deles ser endurecido para eles verem as maravilhas do Senhor sendo manifestado e o poder que está sobre Deus. Aquele povo estava acompanhando tudo, e sempre Deus, quando falava com Moisés, falava para aquele povo: diz a ele que eu sou o Senhor teu Deus, diz a esse povo que eu sou o Senhor teu Deus, do qual libertou vocês da mão de Faraó, tirou vocês das pragas do Egito, libertou vocês de muitas coisas. O mesmo Deus que falou naquela época fala com nós hoje: eu sou o Senhor teu Deus, do qual tenho te conduzido até hoje, tenho sustentado a tua vida até hoje, não temas. E aquele povo viu aquele exército vindo e ficaram com medo. Ficaram com medo, e a palavra diz que eles clamaram ao Senhor. E Moisés, no versículo 13, fala assim: Moisés, porém, diz ao teu povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor. Se acalma, que Deus vai dar livramento, que hoje vos fará, porque os egípcios que vistes hoje, essa quantidade de pilotão, de exército inimigo que está tentando vir para derrubar nós, Deus vai te dar um livramento, porque os egípcios, esse povo que está vindo contra vocês, Deus vai fazer que eles sumam de vez e vocês nunca mais vão ver eles. Eles não estavam atentando do que Deus ia fazer, eles tinham esquecido do que Deus já tinha feito com eles. Muitos sinais e maravilhas já tinham operado no Egito perante aquele povo, mas o desespero, a perseguição fez com que eles tivessem medo e esquecessem que a mão de Deus estava por ele. Às vezes nós, em alguns momentos meio apertado, meio pressionado, esquecemos de que Deus está com nós. A peleja é dele, mas a gente tem que continuar marchando. Amém? Glórias a Deus. E a palavra final, versículo 14, Moisés dá essa palavra de conforto. Um líder do qual estava responsável por aquele rebanho, por aquele povo, fala que o Senhor pelejará por vós, se aquiete. A peleja é de Deus, fica calmo. Amém? Isso é muito bom, saber que a peleja é de Deus. Mas no versículo 15, a palavra do Senhor diz:
Então disse o Senhor a Moisés: por que esse povo clamas a mim? Deus estava com eles desde o começo, desde tudo que foi feito, desde o maná, desde da carne, codornas, né, que foi entregue da parte de Deus, que a palavra fala que foi como um grão de areia que sobrecarregou todas as tendas de tanta carne que caía do céu, o maná. Deus estava com eles desde o começo, mas naquele momento eles não viram que Deus estava com ele por causa da perseguição. Às vezes a perseguição nos deixa cego, às vezes a perseguição nos deixa em desespero e faz com que a gente não vê que a mão de Deus está conosco. Por isso que no versículo 15 Deus fala